Graça e paz mais que vencedores. Bom dia para você, para sua família. É sempre uma alegria estar aqui todas as manhãs para esse momento tão precioso de meditação na palavra de Deus. E você é bem-vindo, bem-vinda ao Amanhecer com a Palavra de hoje, esse devocional que tem sido uma bênção de Deus na nossa vida. Eu quero louvar ao Senhor por esse momento tão precioso e também eu quero agradecer a você que está aqui mais uma vez, você que além de assistir aos vídeos, deixa o seu comentário, curte e compartilha, que o nosso Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. É novo aqui no canal? É a sua primeira vez? É uma alegria receber você aqui. Se você desejar receber as nossas mensagens todos os dias, às 5 horas da manhã e às 18 horas, já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, eu vou te ajudar no teu crescimento espiritual e vou orar por você e por sua família todos os dias. Amém? Queridos, a palavra de hoje é muito forte. Você vai aprender aqui lições preciosas. Eu vou falar sobre as 3 armas do diabo que destrói uma pessoa, mas acalme o seu coração, que o propósito dessa mensagem não é causar medo em você, não é apavorar você, até mesmo porque uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo está guardada pelo sangue do Cordeiro de Deus, de tal maneira que o maligno nunca vai tocar em você. Amém? É certo que a primeira arma, todos nós vamos enfrentá-la até o final da nossa vida. Você pode ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, mas você vai lidar com essa primeira arma. Até Jesus enfrentou. Ele, depois de 40 dias jejuando, Filho de Deus, o Salvador, o diabo foi lá, usando essa arma, tentando tirar Jesus do foco. Então, essa primeira arma, nós vamos continuar enfrentando. Agora, as 2 últimas que eu vou falar, essas não. Essas você está livre de uma vez por toda, você só vai sofrer afronta por essas 2 armas se você abrir a porta, se você não vencer a primeira arma. Amém? Então vamos lá. Primeiro lugar, qual a primeira arma que o inimigo usa para destruir uma pessoa? Sedução. A sedução é uma arma poderosíssima nas mãos do inimigo. Como é que ele faz? Ele usa coisas externas para atrair o desejo que está dentro da pessoa. É uma espécie de isca, sempre apontando para as vontades da pessoa. Por isso que eu deixo um alerta a você. Tome cuidado. Se você está enfrentando uma tentação no trabalho, se você está quase caindo num pecado, não fique dizendo: olha, eu estou quase caindo, eu estou quase cedendo à tentação. Não faça isso. Se você abrir a boca para falar de uma tentação, que seja uma confissão para alguém que tem capacidade, estrutura, maturidade para ajudar você, fazendo uma oração por você e te dando um conselho. Mas não fica por aí dizendo a toda hora: estou quase caindo, eu estou quase sendo vencido, porque o inimigo vai fortalecer mais ainda a sedução, ele vai trabalhar com mais força ainda para levar você para a lama. Então, tome cuidado. E nós temos um exemplo disso aqui, muito claro, um exemplo clássico aqui em Gênesis 3, a partir do verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Olha o que ela está dizendo. A serpente, o diabo, está dizendo para a mulher que Deus estava mentindo, porque Deus havia dito: vocês não comam desse fruto, porque senão vocês vão morrer. O diabo disse: é mentira de Deus, é o que ele está dizendo. Aí continua dizendo o texto, o verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus,
vocês serão conhecedores do bem e do mal. O inimigo agora coloca a mulher contra Deus. E como se ele estivesse dizendo, vocês estão concorrendo, Deus não quer que vocês conheçam como ele conhece. Olha a sagacidade do inimigo, olha a malignidade dele, tudo com um propósito, levar o casal para o pecado. Então a sedução é isso, o inimigo trabalha apresentando coisas externas, mas visando o desejo interno da pessoa. O versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, aqui ela já estava cega. Aqui o inimigo já tinha ganhado. Ele já tinha vencido, ela já estava seduzida, enganada, hipnotizada, já estava ali já nas mãos do inimigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu, e nós sabemos do restante da história. O que é importante aqui dentro dessa mensagem hoje é a sedução, a forma que o inimigo falou com a mulher. Ele distorceu a verdade para levar o casal a cometer atos que lhe permitissem ele usar a segunda arma. É assim que ele trabalha. É assim que ele fala ao coração do homem e da mulher. Olha, é só um momento de prazer. Ninguém vai ver. Ele fala para o funcionário da empresa, é só um dinheiro que o patrão não vai nem perceber, não vai nem notar a falta. E ele vai falando. Ele vai suavizando, né, o pecado, vai tornando as coisas graves como se fosse simples, para que a pessoa caia no pecado. É a sedução. Tome cuidado com as seduções do inimigo. Ele quer te levar para a lama. Vigie a sua vida. A segunda arma só acontece quando o inimigo vence na primeira. A segunda arma é opressão. Geralmente, a opressão na vida de alguém vem depois de um erro cometido. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15, está escrito assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, né, depois que o inimigo vence pela sedução, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? O inimigo, ele oprime as pessoas, ele seduz as pessoas, leva essas pessoas para o engano, para o pecado. Depois que essas pessoas pecam, que elas começam a viver uma vida no sentido contrário à vontade do Senhor, o diabo vai assumindo as áreas da vida dessa pessoa. Ele vai matando essa pessoa aos poucos, o vigor da pessoa, a força, a alegria, o ânimo, a vontade de viver. De tal maneira que você olha para a sociedade hoje e você enxerga tantas pessoas oprimidas. Ô irmão, eu sinto de Deus aqui levantar minha mão e declarar libertação hoje para alguém que está oprimido. Satanás, chegou o teu fim na vida dessa pessoa. Você que está vendo essa palavra agora, que está oprimido, o inimigo está matando suas forças, o seu vigor, a sua alegria, o seu ânimo, a sua coragem. Receba hoje libertação, em nome de Jesus. Receba libertação, você pode ser livre agora mesmo. A opressão não vem assim de uma vez. O inimigo vai trabalhando aos poucos, ele vai governando uma área, depois assume uma área maior, depois outra área maior. Daqui a pouco a pessoa desiste de tudo, desiste da família, desiste de Deus, desiste da igreja, desiste até de lutar pela própria vida. Opressão. Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão agora mesmo escravizadas?
Se tem alguém na sua casa, na sua família oprimida, levante sua mão hoje e declare libertação. Jesus pode libertar essa pessoa. Que Deus feche essa porta de opressão na sua vida ou na vida dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem aqui uma segunda arma, né? A primeira, sedução. A segunda, opressão. E a terceira, possessão. A possessão é quando o diabo assume, os demônios assumem o controle total da pessoa, de tal maneira que um possesso perde a consciência do que está fazendo. Ele não tem noção do que está fazendo. Nós temos um caso muito conhecido, que é lá do endemoniado de Gadara. Quando Jesus chegou ali, naquela aldeia, diz em Marcos capítulo de número 5, versículo 2 em diante. Ao desembarcar, logo um homem possuído, ou seja, ele estava com as suas faculdades mentais dominadas por aqueles demônios. Um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse é um exemplo muito conhecido, e esse homem estava sendo escravizado ali, era um escravo por uma legião de demônios. Dizem que era cerca de 6.000 demônios. Era uma quantidade absurda, né, de espíritos imundos que habitavam no corpo daquele homem. E ele era realmente alguém que sofria muito, estava dominado totalmente pelos demônios, e tem muitos casos assim na Bíblia. Muitos casos de pessoas que foram libertas por Jesus. E essa é a terceira arma que o inimigo usa, a possessão, para destruir totalmente a vida da pessoa. Eu quero lhe dizer que Jesus tem o poder de libertar, seja você ou a sua família. Ele tem o poder de libertar, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que derrotou o diabo na cruz do Calvário. Jesus esmagou a cabeça da serpente e Ele nos concedeu a autoridade para vencermos também. Então hoje eu quero levantar minhas mãos e orar por você. Eu quero repreender a opressão na sua vida, eu quero repreender a sedução. Você vai continuar sendo seduzido, porque essa é a tentação que nós enfrentamos todos os dias, mas você não vai ser oprimido. O diabo tem matado muitas pessoas aos poucos, fazendo as pessoas sofrerem. Muitas pessoas perdem a alegria de viver, perdem o sentido da vida, porque estão oprimidas. Hoje, Jesus alcança a sua vida com libertação. Saia toda a opressão da sua vida, em nome de Jesus. Você nasceu para vencer, você é filho de Deus, você nasceu para dar certo, você tem um lindo propósito pela frente. Deus tem uma história para você. Abra seus olhos, seu coração e contemple a graça de Deus, a bondade do Senhor na sua vida. Eu oro por você e declaro libertação. Tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, contrário à vontade do Senhor, que você seja livre nesse dia, seja abençoado, que saia todo o peso dos seus ombros, toda a opressão maligna da sua mente e do seu coração. Receba agora o toque do Salvador, receba agora a libertação em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Eu tenho certeza, e eu vou ler aqui testemunhos de pessoas que foram abençoadas, libertas a partir dessa mensagem, porque Jesus está fazendo uma linda obra na vida de muitas pessoas agora. Eu creio,
Obrigado por tudo, nos abençoe, continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, que maravilha. Eu tenho certeza que o Senhor falou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, no momento que você está vendo esse vídeo. Então, saiba, o inimigo trabalha com a sedução, a opressão e a possessão. Mas através de Cristo Jesus, você pode vencer tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você e para sua família. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer.